Bom dia. Eu não gosto muito da história da Odisseia, tanto que no meu canal do YouTube chama Nau para Ítaca. Se eu tivesse um filho menino, se eu fosse escolher, chamaria-se Ulisses. Então, obviamente que eu fui assistir ao filme A Odisseia, né? Já tinha visto. Essa semana eu revi um com o Kirk Douglas. Então, sempre que posso, leio também. E eu queria aproveitar para falar, além desse livro aqui, A Odisseia, sobre isso aqui, o Real Imaginário. E esse aqui também da Viviane Mosé, A Grande Política da Linguagem, sobre Nietzsche, né? Nietzsche e a Grande Política da Linguagem. Esse aqui é etnografia, cinema, surrealismo, em Jean Rouch, um cineasta francês, mas escrito pelo professor Marco Antônio Gonçalves. Tudo isso para dizer sobre a construção de um épico, né? São, sei lá, 3.000 anos, 2.000 e tantos anos a história da Odisseia já existe. Então eu tenho mais de 30 anos trabalhando no audiovisual, já fiz curso de roteiro, de escritor. Na faculdade de Direito a gente estuda muito filosofia, leio e acompanho o professor Clóvis de Barros há mais de 15 anos, mas mesmo assim eu não sou um entendido do cinema para dar aulas, para fazer críticas. Não quero este lugar. Fiz curso de crítico de cinema também, não sei se eu já falei aqui. Breve curso. Eu me sinto no lugar da dialética entre mim e você. Você que me ouve, claro. E a grandeza desses filmes é a construção do sujeito, né? Como ele se constrói ao longo da vida, né? O Ulisses que vai para Troia guerrear já era um grande estrategista, um grande rei, um grande herói, mas volta completamente diferente, né? Quando chega no seu reino de volta. Não é spoiler que todo mundo conhece a história, né? O retorno de Ulisses para casa, se volta para Ítaca depois da guerra de Troia. Assim como esse livro aqui também, O Real Imaginado, onde o professor Marco Antônio Gonçalves fala da filmografia, né, do Jean Rouch, um cineasta francês, que é o encontro do outro, não de você e o outro, é do nós. Um cinema que encontra o outro, as pessoas encontram, não se sobrepõem às pessoas, mas encontram as pessoas. Que é muito isso, né? Nós precisamos encontrar as pessoas no diálogo, no contato, e não estar utilizando a pessoa para os nossos argumentos, para a nossa existência, mas para encontrar, perceber o outro, tornar-se um no diálogo, na intersecção do diálogo, né? Nessa dialética que você fala e ouve também, mas ouvir de verdade, para entender o outro, não aguardar o outro terminar o argumento ou utilizar o outro como escada para você dialogar, mas entender o diálogo do outro, o ponto do outro e encontrar esse lugar, encontrar o lugar do outro, melhor definido. E Viviane Mosé fala sobre Nietzsche, a grande política da linguagem. Ela é um especialista em Nietzsche, né? Que é a ideia de construção de uma linguagem, de metáforas para a gente existir, uma negação
da realidade a partir dos signos, a partir de uma construção para se comunicar, onde o ser humano deixa a vida que acontece no seu corpo, na sua potência de agir, e transiciona socialmente numa construção de metáforas, de linguagem, para poder existir o tempo todo, a partir de todo o conhecimento, da imaginação, da consciência. Tudo é uma falsa existência que nega a existência real para as pessoas agirem socialmente. A ideia de potência, do eterno retorno, a dor que o sujeito não percebe como integrante de si mesmo, o crescimento, a ultrapassagem, o eterno devir, que você é aquilo o tempo todo, se transformando a todo momento. O ser humano quer parar o tempo para ficar num espaço confortável, onde ele não enfrenta as intempéries da vida, porque tem medo do futuro, é inseguro, ou quer ficar no ponto confortável que não existe. A vida é o tempo todo transformando. Nós nos transformamos como potência, como material orgânico, como vida o tempo todo. Não tem como parar num momento bom ou ruim. E a transformação causa dor, causa modificação, e toda modificação de crescimento, de impacto, a potência forte na vida fraca, ela impacta em dor, do crescimento. É o crescimento na dor, né? Isso está presente em tudo, né? Crescimento da carreira, crescimento do atleta, na musculação, crescimento no desenvolvimento intelectual, crescimento em família, crescimento do indivíduo em si. Então, tudo isso nos traz uma reflexão sobre como o ser humano está o tempo todo em busca de se compreender. Essa é a história de Homero, né? A compreensão de Ulisses, o que ele produziu de modificação no mundo, né? Uma guerra que ele não queria fazer, mas tinha um compromisso para ir. Estava lá em paz em Ítaca, mas Agamenon, irmão de Menelau, forçou os reis a irem a Troia, porque a desculpa do sequestro de Helena era ideal para ele cumprir o que ele sempre quis, que era invadir Troia, fazer guerra contra Troia. Mesmo contra a vontade, Ulisses foi, e lá ele foi fator decisivo para vencer a guerra de Troia. Uma guerra que durou 10 anos, e depois ele demora mais 10 anos para voltar, por causa de todas as intempéries que ele enfrentou no caminho até chegar de volta a Ítaca. E num dessas fases do caminho ele encontrou o lugar perfeito, né? Tinha tudo que ele poderia querer, todo o luxo, amor da mulher, mulher bonita, tudo que ele quisesse. E ela ainda prometeu a ele que ele se tornaria imortal, jovem para sempre. Mesmo assim ele não quis. Ele preferiu voltar para sua amada e para sua terra Ítaca, sua amada Penélope, e para seu filho Telêmaco e seu reino Ítaca. Essa é a história da humanidade, né? O tempo todo construindo histórias para se compreender e ao mesmo tempo negando desde sempre a vida acontecendo, a transformação acontecendo, as modificações, a potência da vida o tempo todo se alterando. Você não é mais aquele que era ontem, você é hoje outro ou outra. Essa é a reflexão do domingo, cinematograficamente falando. Um abraço.